Fala galera, e aí, beleza? Então, um vídeo mais descontraído hoje. Espero ser bem rápido nesse vídeo para conseguir colocar ele no tempo certo, assim, das plataformas. Enfim, vamos lá. Eu quero falar uma coisa bem importante com vocês, a questão que eu passei uns tempos atrás e eu ainda estou passando por isso um pouco. É a questão da comparação social, cara, nas redes sociais. As redes sociais, elas pintam. As redes sociais não, as redes sociais são plataformas. Quem faz as plataformas são as pessoas, não? Então as pessoas elas pintam uma realidade que não é a verdade, né? Ou geralmente é, mas, sabe? Deixa eu explicar pra vocês, né? Essa questão de ficar se aparecendo no Instagram, principalmente, né? O principal meio de comunicação dessa parte. O YouTube também, ele tem um pouco disso, mas o Instagram mais. Essa questão de ficar se aparecendo, mostrando a vida, a rotina, sem parar, sabe? Até em excesso, dependendo das vezes. E geralmente se vangloriando, né? Olha o que eu fiz aqui, olha o que eu estou comendo, o prato saudável que eu estou comendo, olha como eu estou treinando todos os dias, olha como eu estou estudando isso, olha como eu estou fazendo aquilo, sabe? Sabe isso, cara, eu acho muito ridículo isso. Pra mim, uma pessoa que faz isso é uma pessoa pobre interiormente, uma pessoa que não está bem consigo mesmo e precisa ficar buscando a aprovação dos outros, né? Tem vários estudos e livros que falam sobre essa parte, eu vou falar umas das razões para isso, né? Pode ser, a primeira delas, essa questão, né, seria uma razão evolutiva. Na evolução humana, né, na pré-história, que deu esse período, né, 10 mil anos de Cristo para trás, né, tem 3 milhões de anos atrás a 10 mil anos atrás, mais ou menos isso, sabe? Que foi o desenvolvimento do gênero Homo, né, a espécie Homo. O Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neandertal, entre outros, né, e o Homo sapiens, que nós somos nós, né, que desenvolvemos por volta de 250 mil anos de Cristo. Bastante tempo, né, bastante tempo. Enfim, muito legal a história, cara, sensacional esse assunto. Enfim. E daí, nós precisamos de aprovação social dos outros para vivermos. Por que precisamos? Porque, imagine, você vive na selva, você é homem ou mulher, você vive na selva, você está sozinho, você precisa caçar contra animais gigantes. Sim, existiam animais gigantes, pesquisei para você ver. Tinha as questões ligadas à coleta, porque se pegasse uma planta venenosa, por exemplo, você morria. Né? Você não sabia o que estava atrás da árvore, se era um humano que ia te matar pra te roubar, se ele ia querer ser seu amigo, ou se ia ser um leão, uma onça ali, sabe? Então, complica muito. Né? Vivíamos assim na selva, como alguns dizem, né? Os homens das cavernas, né? Não é muito certo dizer isso, porque não é todo lugar que tinha caverna, e não é essa a principal característica desse período, né? Enfim, teve diversas regiões aí do globo que geralmente ficavam na floresta, faziam acampamentos ali, sabe? Mas era uma vida difícil. Uma vida difícil. E todo o nosso comportamento hoje, seja ele psicológico ou seja ele fisiológico, ele é moldado nesse tempo, claramente. Por exemplo, a escassez de comida, né? Você comer muito açúcar, por exemplo, a questão da glicose, alimentos ricos em glicose e frutose, né? Você vai ter um armazenamento maior de gordura no corpo, né? Principalmente no fígado, se for frutose, né? E isso é ruim. Depende, naquele tempo não era ruim, porque você tinha escassez de alimento, então você ia morrer se você não comesse, sabe? Ainda mais considerando a carga excessiva de exercício físico que tinha naquele tempo. Homens, principalmente, fazendo muita força, né? E caminhadas aí pelo menos 10 km por dia, no mínimo, sabe? E se não corresse, né? E se não passasse por períodos de estresse maiores ainda, seja traído, por exemplo, ou seja deixado para trás, porque crianças com malformações e idosos eram deixados para trás para serem mortos, né, por causa disso, questão de sobrevivência, não tinha escolha, né? Assim como nos tempos antigos também, quem eram os primeiros a morrerem era essa questão dependendo da situação, né? As crianças com defeito, digamos defeito, entre aspas, né? Com malformações, por exemplo, em Esparta, tinha essa questão de matar as crianças assim, por causa dessa questão que não serviriam pra guerra. Não serviriam pra guerra, só daria um gasto pra família, só daria trabalho, sabe? Então mata de uma vez. Deu assim que eles pensavam. Enfim. São coisas da época, né? Enfim. Nós falei muitas vezes, enfim, né? Desculpe ficar os vícios de linguagem, mas eu estou treinando nessa parte de comunicação ainda. Ok? Então essa é a razão evolutiva. Você ficar se comparando na rede social, mostrando você na rede social, olhando os outros sexuais, os outros que fazem isso, é porque tem essa razão evolutiva. Se a gente mostrasse para os outros como nós estamos, preferencialmente bem,
Por que as pessoas não mostram que elas são maus? Geralmente não. Ou porque elas são pobres, ou porque elas são com preguiça, etc. Porque isso não atrairia a atenção do outro. O que atrai a atenção do outro é toda essa questão de dinheiro, status, poder, um corpo gostoso, sabe? Seja homem ou mulher. Enfim. E por isso que nós temos essa questão de ficar se mostrando nas redes sociais. É um mecanismo evolutivo. Porque se nós fizéssemos isso no passado, teria duas probabilidades. Ou a gente seria morto porque alguém mataria a gente para roubar nossos recursos, ou a gente trairia gente. A gente trairia, seja homem ou mulher, pra ficar no nosso grupo. Porque as pessoas veriam a gente como uma pessoa foda. Nossa, o cara tem um shape foda, velho. Isso não interessaria naquele tempo, né? O cara tem armas, o cara tem comida ali, velho. Vamos ficar com ele. O cara é bom, né? Enfim. Tinha toda essa questão. E essa é uma das razões que explicam o nosso comportamento de hoje, de ficar se mostrando nas redes sociais. Principalmente gente rica, né? Acompanho muita gente aqui da área da saúde, principalmente, né? E outros do marketing digital. Os caras são podre ricos, sabe? Por diversas razões, né? Claro. Não vou tirar o mérito de trabalho de nenhum deles, sabe? Mas eu acho muito ridículo ficar mostrando essas coisas, sabe? Enfim, seja você rico ou pobre, seja você negro ou branco, etc. Não interessa, sabe? Eu acho muito feio isso. Enfim, por isso que eu não mostro minha vida social no Instagram, né? Meu professor tem a mesma filosofia de mim, mas, enfim, a maioria das pessoas fazem isso. Eu diria 98%, 97% das pessoas fazem isso, né? É sempre assim. A segunda razão para isso, né, é a questão de aprovação social, que também cai na base evolutiva. Aprovação social. Por que você precisa de aprovação social? Para os outros se aprovarem. Por que os outros se aprovarem? Porque isso ativa o sistema dopaminérgico do nosso cérebro, né? Aquela questão de neurotransmissores, a dopamina, são liberados em excesso ali nos neurônios, né? Com as sinapses, as conexões entre os neurônios. E essa é uma das razões. Por que isso? Porque a dopamina fala pra gente buscar as coisas, né? A dopamina é considerado um hormônio, sim, do prazer, um pouquinho, mas não é o principal. A questão de motivação é a dopamina, né? É o principal, uma razão para esse neurotransmissor. É aquele que te faz buscar algo, por exemplo, você comer a comida hipercalórica, você comer excesso de açúcar, você, por exemplo, jogar videogame, assistir série, sem parar, sabe? Porque isso é fácil, é gostoso e não exige esforço, né? Te dá prazer rápido e não te deixa um desconforto. Geralmente, a não ser que seja um jogo muito difícil e você tenha que quebrar a cabeça pra jogar. Aí sim, aí vai valer a pena você jogar, dependendo da situação, ok? Mas enfim, geralmente é isso. Evitar o máximo possível de desconforto, né? E buscar o máximo possível de prazer. É isso que nos adoeceu hoje em dia, sabe? Então, essa questão da dopamina é isso. O hormônio que te faz buscar motivação. É uma motivação, né? Quando você faz algo e libera descarga de dopamina enorme, com pouco esforço, igual as redes sociais, por exemplo, você ficar postando fotos de biquíni, fotos sem roupa ali, né? E ganhando likes e comentários, né? Isso ativa o sistema dopaminérgico significativamente no cérebro, né? E por que isso? E daí? E daí que acontece isso, né? E daí tem aquela questão da aprovação social que eu falei pra vocês. Se isso descarrega dopamina, é porque esse comportamento tem uma explicação. Por quê? Tem a explicação como falei pra vocês, da aprovação social. Porque se nós temos antigos ali na pré-história, que vivíamos na selva, se nós fôssemos aprovados socialmente pelos outros, os outros iam querer a gente no grupo deles, ok? E o que isso significa? Isso significa que as nossas chances de sobrevivência seriam maiores. As nossas chances de sobrevivência seriam maiores. Então, por isso que nós fazemos essas questões também de hoje em dia de ficar se mostrando, né? Apesar de viver nos tempos muito, muito mais pra frente da pré-história, ainda fazemos isso, né? A maioria dos seres humanos não faz a mínima ideia disso aí, né? Que é um hábito bastante inconsciente, né? Nosso cérebro foi moldado na pré-história. A gente nasceu aqui no ano 2000 e pouco, 1900 para alguns, né? 1900 e pouco, 80, 90, ou menos, né? Mas a gente vive com o cérebro, com o corpo, com os hábitos, o pensamento da pré-história. É bizarro isso, cara. É muito engraçado isso. O livro do Daniel Lieberman fala isso. O livro do Daniel Lieberman é a história do corpo humano. Muito legal, se você é profissional de saúde, principalmente. Recomendo que você leia. Não recomendo, na verdade. É uma obrigação você ler, tá? Pra você ganhar mais conhecimentos nessa parte. Ok.
E seria mais isso, basicamente. Outra razão é a questão de pertencimento, que se encaixa muito na questão de validação social. A validação social, essa questão evolutiva, é o principal motivo que nós fazemos essas questões hoje em dia, né? Essa questão de pertencimento à comunidade, à sua identidade, né? A questão de identidade, você se mostra para os outros porque você quer que eles saibam quem você é, né? Seja geralmente por causa de algum interesse, né? Olha quem eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Por exemplo, dar uma mensagem assim, tipo, contrate o meu serviço, contrate o meu trabalho, por exemplo, sabe? A questão de pertencimento, pertencer à comunidade. Quando nós fazemos essa questão, né, de ficar se aparecendo nas redes sociais, geralmente com coisas boas, né? Ninguém fica postando foto com preguiça, por exemplo. Geralmente não. Alguns fazem, outros não. Bem difícil. Tem essa questão do pertencimento à comunidade, porque você se sente parte daquilo, né? As pessoas comentando ali no seu vídeo, no seu post, dando like, você sente que você faz parte da comunidade das pessoas. As pessoas que gostam de você, né? E vocês têm essa ideia ilusória online de ficar em grupo, né? O que é uma falácia, porque vocês nunca vão se ver, provavelmente, sabe? E o que se sinaliza na pré-história? Que se ficássemos em grupo, se nós fôssemos aprovados socialmente por nossa identidade nos grupos espalhados aí pelo globo, né? Teríamos mais chances de sobreviver. Novamente, aí a questão evolutiva. Novas chances de sobreviver. Então, por isso, essa questão de pertencimento do grupo também. Enquanto se a gente ficar sozinho na selva ali, por exemplo, né, na savana africana, a chance de não sobreviver seria muito baixa, né? O homem, o ser humano, né? É um animal muito fraco. Muito fraco que um animalzinho aí dá um couro no ser humano, dependendo da situação, né? Ainda mais aqueles que não têm uma força bruta, né? Não são os brutamontes, eu diria assim, sabe? Enfim, essa é uma das razões, sabe? Toda essa questão evolutiva, pertencimento, a questão de dopamina, a questão de comparação social também, eu não falei isso, comparação social, né? Você se comparar com os outros, por quê? Né? Se você ficasse comparando com os outros assim, você teria mais chance de sobreviver na pré-história também, na savana africana. Por quê? Você olha ali, fulano tem tal coisa, então preciso ter também. Porque se ele tem, provavelmente é porque isso vai ajudar ele na sobrevivência, né? Fulano tem mais comida que eu, tem uma comida melhor que eu. Preciso também. Preciso comprar essa comida também, preciso comer isso, né? Porque eu vou me sentir parte da comunidade dele. Vai que eles me aceitem, né? Tudo isso é um mecanismo evolutivo para que nós não saíssemos de ficar sozinho para ficar em grupo na savana africana, nesses tempos antigos, para aprovação social, para ficarmos em grupos, permanecemos em grupos, sermos amados pelos outros e para ter maior chance de sobrevivência. Principalmente as mulheres, porque as mulheres eram mais frágeis, né? Até hoje são, por questões biológicas, né? Então tem toda essa questão, né? A questão do homem se interessar por bunda e peito, por exemplo, né? Tem toda essa questão evolutiva, né? Porque isso analisa que um corpo mais fértil para reprodução. Não é que o cara é mau caráter, né? É involuntário, algo involuntário e inconsciente que nós fazemos e não tem jeito, não tem como fugir disso. É uma questão evolutiva e biológica. Tem que estudar, cara, tem que estudar. Você tem que compreender uma situação dessa para você não ser refém do seu corpo e do seu cérebro, né? Essa questão de hábitos automáticos, de prazer instantâneo, com mínimo esforço, né? Porque naquele tempo, se você fizesse muito esforço para algo inútil, por exemplo, imagine um caçador-coletor, por exemplo, naquele tempo, né? Vamos falar que 50 mil antes de Cristo, 100 mil antes de Cristo, mais ou menos. Imagine se ele tivesse, se ele tivesse ruim, uma situação ruim, por exemplo, de vida, com pouco armamento, sem ninguém, quase, ou com poucas pessoas ali, sem comida. Você acha que ele ia pensar em fazer um instrumento musical tipo uma flauta, um tambor, assim, com as coisas da natureza? Claro que não, cara. Isso seria gastar energia à toa. Gastar tempo, energia dele, dos alimentos, né, à toa. Então ele busca algo que vai garantir a sobrevivência dele. Por isso que muitas pessoas têm essa questão, uma enorme motivação, que motiva as pessoas a fazerem algo, né, é a questão de motivação, né. Muito mais acima do que disciplina, né. Por isso que as pessoas acordam 5 da manhã, 4 da manhã pra trabalhar. Mas a pessoa não tem a capacidade de estudar 1 hora por dia. Ela trabalha 12 horas por dia, acorda cedaço, mas não tem coragem de estudar 1 hora por dia, que vai evoluir muito na vida dela.
Por quê? Porque essa questão do prazer longo, de longo prazo, né? Diferente não que trabalhar não vai dar prazer imediato. O trabalho, ele vai te dar um salário no final do mês, no começo do mês, dependendo, no começo do mês, né? Dia 10, mais ou menos. Sei lá. Enfim. Mas é uma motivação enorme, porque se o cara ficar sem dinheiro, lascou. Né? O dinheiro permite que você conquiste outras coisas, né? Então não é essa questão de ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo e criança, né? É fazer dinheiro, né? Por causa dessa questão de motivação. Colocar todas as energias, assim, para as coisas mais importantes, que você considera mais importantes, né? E que garantem a sua sobrevivência e a sua reprodução. Sim, reprodução. Também é outra palavra-chave aqui. Todo esse comportamento de comparação social também garante a questão da reprodução. Já que você tem status, você é rico, você tem um shape legal, você tem empregadas em casa, você tem um monte de coisa, né? Enfim, você é poderoso demais, você é poderosa demais. Então, isso traz atenção também para a reprodução, né? Claro que vai ter algumas exceções de pessoas. Algumas pessoas vão ter exceções dessa parte. Ok. Então, é um outro assunto que a gente pode falar sobre um vídeo separado. Mas seria isso. Mas enfim, essas são as razões que eu falei pra vocês, né? E qual que é o BO disso tudo, né? O BO disso tudo é que você fica... Se você ficar olhando muito tempo, né? Todos os dias, assim, a vida dos outros, cara, você vai sentir realmente que sua vida é um lixo. Sabe? Porque todo mundo posta o recorte da melhor parte da vida deles. Né? Talvez eu faça isso também um dia, talvez eu faça isso. Então fica atento. Se eu fizer isso, você pode me xingar nos comentários. Ou ignore, tá bom? Um traço feito com a gente. É muito ridículo isso, eu acho muito ridículo isso, sinceramente. Então, essa questão gera uma ansiedade, né? Porque você fica com medo ali do futuro, pensando que você tá atrasado, né? Você fica pensando, nossa, e se isso, e se aquilo, né? E se eu não for como ele? E se eu não ganhar o que ele tem? Né? Você fica, nossa, olhando minha vida pra dele, a vida dele é maravilhosa. Por que a minha não é? Né? E a pessoa não mostra o que tá por trás dos panos, né? O que ela fez, o sofrimento que ela passou, né? Igual um músico tocando uma música super difícil. Ele com certeza passou centenas de horas, pelo menos dezenas de horas tocando a música, né? Isso, e sofrendo muita frustração por errar, né? Por não dar certo, mas não posta isso. Ninguém posta isso. Geralmente ninguém posta isso. Então, é complicado, né? Essa questão, isso abaixa muito a sua autoestima, né? Tem pensamentos ali muito ruins sobre você que pode ocasionar também questões de transtornos mentais, por exemplo. Sabe, depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, que pode ajudar também, contribuir para essa parte. É muito ruim isso, cara. É muito ruim isso, você ficar se comparando nessa parte. Questão de estresse também, né? Aumenta seu índice de cortisol em excesso, o que piora seu sono, né? Pode piorar seu sono, pode piorar os seus hábitos, né? Pode te fazer fazer os hábitos dos outros, né? Você tentar ser muito perfeito, por exemplo, acordar 4 horas da manhã igual uns postam ali para estudar. Você tenta fazer o mesmo, só que não se encaixa com a sua rotina e pro seu biotipo, né? Porque cada pessoa tem uma particularidade diferente, na questão do sono, por exemplo, e em outras questões também de produtividade. Então, seria um desmatch muito grande, sabe? Entre você e a outra pessoa que você tá vendo na internet, né? E não são pessoas que fazem isso, são várias, cara. É sempre carrões, sempre com os melhores parceiros, parceiras, né? O melhor shape, a melhor comida, comendo todo dia, sabe? Geralmente assim. Então toma muito cuidado com isso, que é muito ruim isso, cara, é muito ruim isso. Eu fiquei olhando isso recentemente, pensando nisso, né, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, né, é um vídeo muito longo, quase 20 minutos de vídeo, mas enfim, eu espero que ajude vocês e tenham consciência disso, das razões evolutivas e psicológicas disso, ok? Vale bastante a pena você se autocuidar nessa parte e não deixar as pessoas assim ditarem o rumo da sua vida que você tem que fazer, e você tentar se encaixar nesse grupo, né, ilusório deles, né, que é uma ilusão, né, o nosso mundo é muito solitário hoje, muita solidão, perdão. Solidão é diferente de solitude, né, solitude é você curtir a sua própria companhia, gostar. Agora, solidão é você se sentir vazio, no meio da multidão, igual a internet é. Não só na internet, presencialmente também. As pessoas são muito individuais, né, o ser humano é muito egoísta, por natureza, né, para garantir justamente a sua sobrevivência e reprodução e economizar energia. Simples assim, tá? Vou fazer mais vídeos sobre isso futuramente. Mas me diga aí o que você achou desse vídeo mais contraído. Espero que você tenha gostado. E é isso. Valeu e até a próxima. Confere o vídeo também no canal do YouTube.